Bora assistir aqui um vídeo do Linkzinho, que é o que eu achei de Pop Playtime 3. Eu não joguei esse jogo ainda, na real eu joguei só Pop Playtime 1 quando lançou lá. Achei muito legal, mas acabou que eu não cheguei a jogar o 2. E eu vi muita gente falando bem do 3. Então tô curioso pra ver o que ele achou, ver do que se trata esse jogo. Tem um monstro esquisito aqui na tela, parece um gato demoníaco. Então vamos ver esse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar aqui o like no vídeo dele também. E bora lá! Hoje, jovens, hoje é um dia feliz, agradável e interessante. Porque hoje é dia de falar de Pop Playtime, capítulo 3. Tá bom, Eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria, jovens. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem, porque acredito que seja de conhecimento geral de todos vocês que no dia 30 de janeiro de 2024 foi lançado o terceiro capítulo de Pop Playtime 3. E assim como eu já tenho feito aqui no meu canal, né, que é de teorias há vários e vários meses, toda vez que tem um grande lançamento, a gente entra naquela famosa síndrome da maratona de teorias, onde os próximos 10, 12, Pior que da hora essas teorias, né, pra saber. Eu já tenho 1 milhão de teorias teorizado do capítulo 3, das mas é claro coisas que eu por trás sempre do começo jogo. da mesma forma, fazendo sempre um vídeo um pouquinho mais polêmico, né, que é a famosa revisão do que eu achei do capítulo 3. Será que ele foi muito bom? Será que ele não foi muito bom? Será que ele foi médio? Bom, eu vou falar sobre todos os pontos, falar bem. a história e os pontos negativos do capítulo 3 aqui hoje. Então não esquece de pegar alguma coisa pra comer, beleza? Pega um lanchinho, senta aí, vamos nessa, vai, senta vem direito que é um comigo. videozinho de 20 Ok, minutos, então, vamos lá. Pra aqueles que não sabem, eu joguei o jogo semana passada em live, no dia do lançamento. Inclusive a live tá salva aqui no canal e você pode assistir no YouTube, hora, por sinal. caramba, Eu 6 horas de uma parte live. do jogo em live, por sinal, mas eu não zerei em live, porque eu sou burro. Pra aqueles que não sabem, esse aqui é meu cérebro quando eu tô fazendo teorias e esse aqui é o meu mesmo cérebro quando eu tô fazendo live stream. Vamos começar em quando tá jogando jogo de puzzle, falar nossa. real, eu adorei o capítulo. Pop Playtime capítulo 3 é bom. Mas ele não é só bom, ele é bom, assustador, tem mecânicas novas, personagens interessantes, legal. cenários lindos. É de fato o melhor capítulo Quem sabe que um dia eu Pop pego pra Playtime jogar lançou então, hein? até o momento. E eu acho que tá fortemente concorrendo aí a superar outros mascote horrors aí, viu? Eu me arriscaria a dizer, jovens, que talvez ele tenha ficado... Será que Pop Playtime vai superar a fama de Five Nights at Freddy? O que vocês acham? Fala aí nos comentários. Acho difícil, confesso. A gameplay eu gosto mais do Pop Playtime do que do FNAF. Aquele modo de jogo lá do FNAF de ficar olhando câmera e fechando porta, abrindo porta, não é o estilo de gameplay que eu curto muito. Agora, de Pop Playtime, andar, fazer puzzle e tudo mais, já acho bem mais legal. Como eu falei, eu só joguei o primeiro Pop Playtime, gostei bastante. A parte da perseguição eu senti que meu coração ia parar a qualquer momento. Então eu tenho curiosidade pra jogar os outros também. Até mais de terror do que algumas franquias já consagradas no mascote horror, hein? Talvez FNAF Security Breach, talvez ele tenha sido melhor? Não sei. O capítulo 3 de Pop Playtime foi lançado atualmente como uma DLC que tá custando aí, em média, R$31. Na realidade, o seu preço verdadeiro seria de 46 e ele tá em promoção. Porém, jovens, o jogo tem em média de 3 a 4 horas de duração, principalmente contando que tem coisas escondidas, tem secrets, tem um monte de itens pra você que quiser jogar o jogo em 100%, então claramente ele pode aí chegar a durar mais do que isso. Fora o fato de que o jogo está dublado completamente e legendado em Caramba, isso é importante. Porque eu lembro quando eu fui jogar o primeiro Pop Playtime, nossa, eu tive que gastar toda a minha mente pra poder traduzir aqueles troços pra conseguir fazer os puzzles. É tenso, pô. Eu já vi coisas bem mais porcaria sendo lançadas por aí, e estão sendo lançadas a 33, 34 reais e o povo defende. Então 46 conto pra mim, tá um preço que tá valendo bastante. Como sempre, jovens, eu vou dividir esse tipo de vídeo aqui em 3 pontos específicos pra poder falar os meus pontos, sejam elogios ou críticas. Vou falar da história, depois eu vou falar dos pontos positivos do jogo e também dos pontos negativos, começando pela história. Como você já deve saber, jovens, a história de Pop Playtime 3, ela é uma sequência direta lá do capítulo 1 e 2, né? A história começa toda com um comercial, exatamente igual aos outros primeiros capítulos, né? Mostrando uma linha nova de brinquedos da Playtime CEO, os Smiling Creatures, que eram os bonequinhos feitos pra ajudarem as crianças a dormir. Porém, o comercial meio que acaba com uma entrevista jornalística dizendo que os brinquedos aparentemente não eram lá tão seguros assim, principalmente um dos bonecos chamado Catnap, que parece que o gás de sono tá com live action do nada no meio da gameplay, pesadelos meio agressivos e também dores de cabeça, o que era meio esquisita. São as primeiras suspeitas de que talvez a fábrica da Playtime não fosse lá tão boa assim, né? O capítulo em si, jovens, ele começa exatamente... Mas o que me pega nesses troços assim que envolve brinquedo pra criança e terror ao mesmo tempo é que
a maioria das coisas é uns bonecos que você não compraria pros seus filhos, tá ligado? Porque você vê que não tá legal. Igual esse ali, é um gato com uma cara muito bizarra, com a boca desse tamanho aberta, pretona, com os olhos desse tamanho arregalado. Tipo, poxa, é tipo Annabelle, tá ligado? Aquela boneca feia pra caramba. E você fala, quem compraria isso pro filho, meu Deus? Não faz sentido. É bizarro os troços, Exatamente depois que o trem tinha batido lá no final do capítulo 2, sabe? Onde parece que alguém pegou o nosso protagonista e jogou dentro de uma nova área da fábrica. Essa área é conhecida como Playcare, ou creche, né? Esse era o local onde as crianças que eram criadas na Playtime viviam. A Playtime CEO, na época em que ela funcionava ainda, ela tinha aquele sisteminha de que ela adotava um monte de crianças órfãs e ela tinha uma creche dentro da própria fábrica. Esse local era a Playcare. Nós andamos por um pouco de tempo e conhecemos um personagem novo que liga pra gente pelo telefone. O nome desse personagem aparentemente é Oli. Não sabemos direito nada sobre ele. Legal que ele continua jogando com o mesmo personagem que tem as mãozinhas, nós só sabemos né? que ele meio que se diz um aliado. Ele sabe sobre um monte de coisa a respeito da história, ele sabe sobre a boneca Pop, sobre os acontecimentos dos primeiros capítulos, ele sabe sobre o nosso protagonista aparentemente, e sabe sobre vários segredos da fábrica. Ele é a pessoa que inicialmente guia a gente pra dentro da Playcare. Não vou mentir que isso daqui, mano, é o chique do chique, moleque. Antes de entrar de fato na Playcare, ele leva a gente para um local conhecido como área de produção de gás. Ele diz pra gente que é onde é preparado o coração de todo o sistema maligno da Playcare, uma coisa conhecida como fumaça vermelha. Isso é praticamente um gás de sono mortífero que é feito dentro da própria fábrica, que eles usavam na época de funcionamento para fazer as crianças dormirem durante a noite, sabe? Porém, se a gente caramba, que bizarro! No terceiro capítulo, a gente vai ter náusea, dor de cabeça, pesadelos, alucinações e contato muito forte com essa coisa mata na hora. Em suma, era extremamente perigoso para as crianças. O objetivo do capítulo, de forma geral, jovens, ele é bem simples. Nós precisamos encontrar um jeito de fugir da fábrica, assim como o primeiro e o segundo capítulo. No entanto, as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Nós descobrimos nesse capítulo que não dá só para fugir da fábrica. Até porque nós temos o experimento 1006 agora na nossa cola e nós temos vários inimigos que estamos, entre aspas, fazendo dentro da fábrica. Então, nós precisamos seguir com nossos aliados. O nosso primeiro objetivo nesse capítulo aqui é diluir todo esse gás do sono que tá em volta da área da Playcare. E para isso, nós vamos precisar da força da energia elétrica de todos os ambientes que temos na creche. E com ambientes, vale destacar para vocês que a creche, cara, ela é literalmente um conjunto de vários prédios pequenos, feitos ali como se fosse uma pequena cidade mesmo, para conter as crianças. Nós temos dentro desse grande ambiente a fábrica grande também de lugar, oscilar, que é uma espécie de berçário e dormitório para as crianças. Nós temos uma escola que poderia ajudar as crianças nos estudos. Também temos a Playhouse, que era uma espécie de salão de jogos, a Toy Story, que era uma loja de brinquedos, e o escritório dos conselheiros, que era onde passa o primeiro, os funcionários. Então nós vamos passar por cada uma dessas áreas abandonadas e vamos ligando os sistemas de energia em todas elas. Em alguns desses locais, nós vamos encontrar, óbvio, os maiores problemas que nós tivemos nos outros capítulos, as desgramas dos experimentos que estão vivos e soltos por aí. O inimigo principal do capítulo 3 é esse corno miserável maldito gato, aqui, o Catnap. Muito bonitinho, mas olha que bizarra a cara dele. Umas 85 vezes em live e eu ainda guardo o rancor dele pra toda a minha vida. Catnap é o maior Smiling Creature possível e o único experimento Smiling Creature que ainda está vivo. Além desse maldito ser imune ao gás, ele também é um caçador nato. De acordo com o que nós ouvimos no telefone a respeito dele, ele é um personagem extremamente fiel ao 1006. É quase como se ele tratasse o experimento 1006 como uma divindade, sabe? Como um deus. Qualquer criatura que esteja contra o 1006 é um inimigo. E nós que estamos contra, ele vai caçar totalmente inimigos. Então, a história vai meio que se desenrolar assim. Os experimentos tentando atrapalhar a gente tentando ligar as coisas pra desligar o gás na fábrica, e é isso. De história mesmo, nossa, nós temos pouca coisa. Eu lembro muito que lá no primeiro jogo, esse troço de andar dentro da tubulação, ai, que desesperador, cara, porque você não consegue correr e você sabe que tem um bicho atrás de você. Nossa senhora. Diálogos, de fato. Tô falando, meu coração quase parou jogando primeiro. De Pop Playtime, nós temos documentos escondidos que a gente pode pegar em todos os capítulos, que tem os detalhes aqui e ali na história, e nós temos 12 fitas VHS, que cada uma delas conta um monte de detalhes muito interessantes a respeito da história. Não vou ficar citando tudo aqui, porque esse vídeo é mais de revisão do que de história geral, né? Alguns dos encontros maiores que nós tivemos dentro desse capítulo que valem o destaque, cara, são encontros
outros como, primeiro, a professora Delight, que é uma perseguidora que a gente encontra na escola. Essa professora Delight aqui, irmão, ela... Nossa, mas vai pro inferno, que bicho pica. Professora Delight é o inimigo que nós encontramos durante todo o ambiente e a área da escola. Ela é um daqueles inimigos de jogo de terror que ela aparece e ela te persegue apenas quando você não está olhando pra ela. Nossa, desesperador. Difícil, meu Deus. Caramba. Fora o fato de que você tem que realizar um monte de puzzles com ela na sua cola. E muitos desses puzzles são muito difíceis. Ai, que horrível, cara. Quando você não tá olhando, você sabe que ela tá vindo na sua direção. Ai, que credo. Tendo que jogar com ela. Nossa, já dá um negócio só de ver ele jogando. Já teve. Ela facilmente é o meu personagem favorito do capítulo. Nossa, nós também encontramos com o Dog Day dentro desse capítulo aqui. É bem inesperado. Ele era pra ser meio que outro Smiling Creature grande, sabe? Outro projeto. Ele, entre aspas, tava vivo, mas o Catnap quase matou ele. É bizarro que os outros minions dos Smiling Creatures meio que usam o cadáver dele, de certa forma, pra poder vir atrás da gente. É medonho. E ele tem uma perseguiçãozinha ali com a gente, por sinal. Vale destaque também, nós temos uma parte do jogo onde vamos ser perseguidos pelos outros Smiling Creatures, que são meio que aqueles bonequinhos menores, esse jogo gosta muito de perseguição, né? Ou outros bonequinhos menores que tivemos em outros capítulos. Perseguição me pega muito. Tem um destaque que eles vêm me dá uma agonia. Temos perseguições de verdade nesse capítulo, com todos eles vindo juntos de uma vez. O que deixa as coisas um pouquinho mais fáceis é que eles são todos meio frescos quando eles tentam interagir com a luz e tudo mais. Então, nós temos uma pistola sinalizadora pra poder lidar com eles dentro desse capítulo. O encontro mais importante que deveria ser citado aqui, com certeza absoluta, é o do Catnap, por sinal, né? Que é o chefe final do jogo. Bem no finalzinho do capítulo, nós temos uma luta contra ele, cara, que é praticamente uma homenagem a Five Nights at Freddy's, sabe? Ele usa o gás do sono pra poder vir atrás da gente por várias direções diferentes, e a gente tem que ficar defendendo 4 portas diferentes, barrando ele de entrar com gás. Ele também tenta entrar por... tem várias mãos diferentes agora, que legal. Foi uma homenagem legal. E no final nesse jogo, né, essa franquia. O Catnap é meio que pro protótipo. É uma morte bem brutal. E um pouco depois disso, nós temos uma das melhores cenas de Pop Playtime. Uma fita VHS chamada de Hour of Joy, ou Hora da Diversão, que nos mostra isso. Eita! Caramba! Essa supostamente é a fita que foi feita pra mostrar pra gente o que aconteceu com os funcionários da empresa. O que significa que todos os brinquedos se revoltaram no mesmo dia e na mesma hora. Eles começaram a atacar de repente todos os funcionários da empresa, as crianças, os cientistas, os funcionários que eram inocentes, todos os humanos que viviam na empresa foram mortos. E os brinquedos, então, parece que temos o mistério resolvido. Eles conseguiram... Mano, e é o que eu falei, e olha que da hora, em vez de eles simplesmente fazerem uma animação com o gráfico do jogo, eles fazem um negócio meio live action, né, pra poder mostrar como que era. Então dá uma imersão muito louca, porque por mais que a gente, enquanto esteja jogando, vê tudo com o gráfico do jogo, na hora que a gente vai ver algo mostrando como se fosse alguma filmagem que foi feita, passa a ser com pessoas de verdade. Olha que louco isso. Muito bizarro, né? Viver todos esses 10 anos, porque eles ficaram comendo os restos da carcaça do corpo que sobrou dessas pessoas. Ainda temos vários mistérios que acabaram sobrando, como o nosso protagonista teria ficado vivo por todo esse tempo, por que exatamente ele não estava presente no dia em que tudo acabou, mas, nossa, o que eu tenho pra poder falar da história, jovens, sinceramente, Deus, sem citar vários detalhes que você tá no vídeo da história, que agonia que dá, credo. Cinema sendo produzido, ok? Vou falar o quê? Juro pra vocês que se fosse pra dar uma nota só pela história, ia ser 10/10. Facilmente, a melhor história de todos os 3 capítulos de Pop. Ela é violenta, ela é bem representada, ela levanta segredos interessantes e coisas interessantíssimas, jovens. Eu gosto muito como ela não tentou ir pra aquele lado que não fosse lá muito infantil, como certos jogos de mascote horror têm tentado se tornar cada vez mais infantis e mais ou menos, e ela consegue ser uma história completa com muitas coisas interessantes. O capítulo 3 tem detalhes muito legais. As fitas VHS é uns bichos infantis, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, né? Os personagens são interessantes. E nós, de fato, tivemos tudo muito bem representado. Tendo dito isso, eu acho que eu posso pular da parte da história pra poder falar sobre os pontos técnicos, jovens. Começando, é claro, pelos pontos positivos de Pop Playtime 3. Tá, eu vou começar, gente, falando o óbvio. Dublagem. Não tem como começar de outro ponto. Pra aqueles que já viram ou deram uma olhada no jogo, sabem que o jogo tá todo dublado em português. Ele tá traduzido pra várias línguas diferentes, mas, irmão, a dublagem tá muito boa. Tipo, dá uma olhada em alguns trechos de uns personagens aleatórios aí. Não, não, solta! Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui pra ajudar de verdade. Essa coisa, Catnap. O protótipo é seu deus.
E isso é o que ele faz aos hereges. Irmão, eu vou falar o quê? Nada. Da A hora. dublagem tá pica. Fico muito feliz que os criadores de Pop Legal, Playtime tenham legal. dado uma atenção especial aí pro pessoal do público do Brasil. Sei que tem muitas empresas aí, inclusive empresas grandes, cara, que não mandam um jogo dublado pra cá. Muito legal Né? da parte deles, mesmo sendo um jogo independente. No máximo, terem se coloca importado interface em com o português. nosso país, que é uma grande parte do público deles, né? Também vale dizer pra vocês, gráficos, cenário e ambientação Parece tá desse bonito, capítulo né? aqui O são os cenário do mais jogo parece tá bem legal. impecáveis e magníficos que nós tivemos de toda a história de Pop. Gente, esse capítulo aqui é o da hora. suco, é o puro suco de um jogo de terror. Ele é claustrofóbico, Os detalhes, ele é né, apertado, ao mesmo tempo que ele ainda é uma fábrica infantil. Ele é Olha. completamente colorido. A fábrica é colorida, os ambientes são deslumbrantes, cara, repletos de detalhes em todos os âmbitos possíveis. Caraca, eu fiquei tão empolgado pra falar que eu até falei mó bonitinho aqui, vai, o discurso do pai pagando um pau pro jogo. Eu juro pra vocês, mano, que depois de ter jogado Não, o mas capítulo realmente o duas jogo vezes, parece tá bem eu bonito ainda mesmo. quero jogar o capítulo uma terceira vez, mas é só pra poder colocar o jogo no Ultra e ficar olhando pros ambientes do mapa, porque é tudo muito bonito, cara. Outro ponto extremamente importante também são os aspectos de terror de Pop nesse terceiro capítulo. Foram os melhores que já foram trazidos desde que o jogo lançou lá na sua demo inicial. Personagens como a professora Delight, jovens. Irmão, vai pro inferno essa mina. Olha, que personagem seguidor bizarro, de velho. Satanás, velho. Meu Deus. Eu lembro que quando eu tinha feito minhas revisões... E essa falando sobre o que mecânica eu dela achei do só andar capítulo quando 2 de você Pop, não tá o que eu achei olhando. do capítulo Mano, é 1, assustador uma coisa que eu isso. tinha falado muito pra vocês é que eu ficava um pouco chateado que Pop sempre era aquele jogo que parecia ser meio clichêzão, sabe? Que você jogava o game inteiro, não tinha exatamente uma perseguição digna de terror, e aí quando você chegava no final do capítulo, tinha uma perseguição meio scriptada lá pro final do jogo. Esse capítulo não. A professora Delight é uma perseguição muito boa. O Dog Day tem uma perseguição bem interessante. E a luta final do Catnap não é exatamente uma perseguição, mas sim uma boss fight mesmo. Eles fizeram muitas mecânicas novas pra esse capítulo, e eles souberam utilizar elas o máximo que eles conseguiram. Se fosse pra poder dizer os pontos mais positivos do jogo, eu acredito que sejam esses, jovens, e se fosse só pra poder falar sobre os pontos positivos e a história, eu daria uma nota 8/10 pro capítulo. Bom, se fosse pra poder bom. separar em uma nota, digamos assim. Claro que ainda sobram, é claro, os pontos negativos do capítulo. Vamos ver o que tem de Uma coisa que negativo, eu queria então. destacar aqui pra vocês um pouco, antes de falar dos Parece pontos tudo negativos, muito por bom, sinal, né? é que eu sei que sempre tem gente que fica com raiva quando eu falo de pontos negativos de algum projeto e tal, porque as pessoas acham que ponto negativo e crítica significa que o jogo foi ruim. Não, jovens. Não, o jogo foi lógico bom, que não, pô. o jogo foi muito bom, e Até é justamente jogos pelo pessoal da incríveis Mob têm pontos Games ter negativos. ouvido as críticas do capítulo Tem 1 e jeito. 2 que o terceiro foi tão pica. Então é sempre importante que a gente ressalte alguns detalhes que talvez não tenham ficado tão legais assim, tá beleza? Não levem pro pessoal, fiquem tranquilos. Claro. Vamos então Todo falar dos jogo que você joga e acha muito bom, sempre tem uma coisinha ou outra que você fala, pô, se fosse de tal outro jeito, eu acho que ficaria melhor ainda, tá ligado? Sempre tem, pontos não tem como. negativos. Vai. O primeiro dos pontos, gente, já é sacanagem, mas eu vou ter que falar aqui. Irmão, que jogo pesado da desgraça, velho. Eu não sei se vocês perceberam, para as pessoas que assistiram a minha gameplay do jogo e tudo mais, devem ter percebido que eu joguei Pop Playtime capítulo 3 na casa de um amigo meu. Eu não quis fazer live na minha casa. E pra quem quiser se perguntar por que eu fiz live na casa de um amigo meu e tudo mais, cara, é justamente porque quando eu joguei o capítulo 2, PC não eu roda. já tinha achado o capítulo meio pesado, sabe? Mesmo que meu computador fosse muito bom, ele ainda tava custando um pouquinho pra poder rodar o capítulo 2. E aí, eu fui na casa de um amigo meu, que é um amigo meu que faz lives. Ele faz streams, ou seja, ele joga jogos pesados, tem 3 monitores, não sei o que mais. Já jogou jogos como Elden Ring e God of War em live, um monte de coisas muito pesadas. Vocês acreditam que o PC do maluco tava custando pra rodar Pop no médio? Caramba! Gente, calma aí que eu vou diminuir o jogo pro médio aqui, rapidinho. Na moral, só pra poder jogar que tá difícil aqui. Cara, é complicado, porque essa é uma coisa que já acontece com o Pop desde o faltou capítulo otimizar 1. melhor o jogo, O pessoal então, da né? Mob Games não é muito focado em otimizar o jogo. Isso é Tem que complicado, porque otimizar o cada jogo. capítulo que passa, o jogo vai ficando mais bonito, só que ele vai ficando mais inacessível também, principalmente pra quem joga no computador. Ele é muito pesado, cara. Tipo, absurdamente pesado. Em locais onde você vai jogar com área jogar aberta, por jogo exemplo, travando mano, é você muito joga um ruim, game né? como se você estivesse jogando um jogo em 2007. Eu vi que na Steam, depois que o jogo lançou, ele recebeu uma enxurrada de revisões positivas. O jogo tá sendo adorado completamente pelo público, o que é muito bom, realmente cara. Eu ouvi fico falar muito muito bem. feliz que Pop tenha sido muito bem aceito aí pelo público. Só que, cara, a parte triste é que as únicas revisões negativas que eu tenho encontrado por aí, a maioria delas são de pessoas que não conseguiram nem Falando de abrir o otimização. jogo. Que, tipo, conseguiram abrir, só que o jogo não tava rodando e tiveram que reembolsar e vão ter que futuramente, sei lá, Ó, comprar a não versão tá do rodando com PlayStation 5, FPS, tá ou comprar a travando. versão de outro console, porque no computador a pessoa não consegue jogar.
jogar, mesmo tendo um computador bom. É um ponto bem negativo, não tem como dizer que não. Segundo ponto negativo, itens. Eu acho que é uma parada meio complexa, mas deixa eu tentar explicar pra vocês com um pouquinho de detalhe, jovens. Um dia antes do lançamento do Pop Playtime capítulo 3, eu tava conversando um pouco com o Terrorizando, que é outro youtuber que fala bastante de Pop Playtime e tudo mais, e ele acabou me dando uma dica pra quando eu fosse jogar. Ele falou exatamente isso aqui. Meus editores falaram algo importante. O jogo tem objetos pra interação que não são intuitivos. Quando você achar que tá preso, é porque tem algo pra interagir que você não viu. Eu não entendi muito bem sobre o que ele tinha falado, mas quando eu fui jogar o capítulo, com certeza eu entendi. Como eu já tinha falado pra vocês, gente, esse aqui é o capítulo mais escuro que a gente tem em Pop Playtime, né? Também é o capítulo mais apertado. São coisas que o jogo não deixa claro que dá pra você interagir, coisas assim. Mas parece que o pessoal da Mob Games não soube muito bem destacar onde que eles iam colocar os itens importantes, incluindo, é claro, os itens da história também, cara. Eu consegui perceber isso quando eu comecei a notar que algumas vezes eu consegui encontrar itens importantes pra história, como por exemplo, documentos que eram pra poder ser importantes e coisa do tipo, interagindo no meio do nada. Eu tava passando por algum lugar e de repente alguma pessoa falava no chat: Link, tem um papel importante pra história ali. Eu ia olhar e era um papel jogado no meio do chão em uma sala lotada de outros papéis. Nossa, aí é tenso, né? Assim, porque realmente é importante o jogo não colocar uns negócios muito na cara assim. Às vezes até meio sem explicação do porquê que aquele item tá naquele lugar. A mesma coisa, mas também cara, não vai esconder o bagulho também, né? A gente tem que achar, pô. Itens importantes pra você avançar na história, cara. Tipo, eu ainda consegui ver mais coisa porque eu tava jogando ao vivo, com 2.000 pessoas assistindo. Então várias vezes aconteceu de eu chegar em uma sala, eu não via nada pra poder interagir, e aí quando eu ia olhar o chat da live, aparecia uma pessoa falando: Link, se você olhar pra cima, no telhado, do lado direito do telhado vai ter um buraco com uma porta, e aí nessa porta tem uma chave. Você provavelmente jogando isso daqui sem receber uma dica, você vai se perder por um tempão e ficar procurando. Se o jogo quer esconder bem alguma coisa, eles têm que botar alguma dica que te leve a procurar naquele lugar, né? Porque não dá pra, tipo, sei lá, igual essa parede aqui que tá na tela. Se tem um azulejo ali no cantinho que se você tirar, você vai encontrar a chave, mas como que você vai imaginar que dá pra tirar uma... Tá ligado? Se alguma coisa der a dica que você pode procurar atrás dos azulejos, aí tudo bem. Mas se nada te indica que você pode fazer isso, você simplesmente vai, tá ligado? Parar por ali, que você não vai conseguir achar nada. Por algum item que você tenha que tentar encontrar. É um game design que tem que ser bem feito, né? Era só um item bem que tava elaborado, muito bem escondido. Eu genuinamente passei mais tempo dentro do jogo, cara, procurando chave, procurando coisa do que realmente jogando. Do que de fato, avançando e resolvendo os puzzles. E só pra poder finalizar aqui, jovens, os últimos 2 pontos negativos a respeito da história, que por sinal, vale destacar, esses aqui são só minha opinião pessoal, tá? Por isso que eu deixei eles aqui pro final do vídeo, pra não interferirem dentro da revisão, pra caso você queira saber. Link, gostou do jogo? Gostei, 8/10, o jogo tá perfeito, maravilhoso. Mas caso você queira saber um pouco da minha opinião pessoal também, eu acho que tem 2 coisinhas que eles poderiam melhorar um pouquinho nos próximos capítulos, que foi justamente o fato de que esse jogo, de que nesse caso, desse capítulo aqui, eu achei que ele acabou sendo um jogo muito mais de quebra-cabeças e de puzzles em geral, do que de partes de terror. Teve alguns momentos que eu tava jogando em live que eu até esquecia, cara, que eu tava jogando um game de terror. Teve muitos puzzles, muitos mesmo. Isso fez com que alguns acontece muita coisa que te dá aquela tensão, pra ver, né? Acabassem nem aparecendo muito no capítulo, sabe? Tipo, o Catnap, por exemplo, a gente só de fato enfrenta ele mesmo no final. Mas no restante do capítulo, pra mim, pelo menos, ele foi o antagonista que menos apareceu da franquia. Ele não apareceu em praticamente momento nenhum do capítulo. Achei isso aqui um pouquinho decepcionante. Mas enfim, jovens. Tendo dito isso, fica aí o veredito. Tem mais momentos de terror no meio dos capítulo puzzles, 3 tem o famoso selo que as pessoas queriam que tivesse? Sim, jovem. É melhor que Garten of Bamba. Confirmado com 100% de eficácia. Não brinquei com vocês quando eu falei no começo. O que não é difícil também, na real. Top 3 melhor do que a fase atual de FNAF. Security Breach, FNAF Ruins e tudo mais. Eu achei melhor, juro. Tivemos um capítulo com mais terror, mais consistência, mais sangue, mais brutalidade e bem interessante. Pop 3, com certeza foi o melhor que os caras conseguiram trazer da franquia até agora. E quero lembrar pra vocês também, depois do vídeo da história, aí na próxima semana, começa a nossa maratona de teorias de pop. Então já podem se preparar, porque no próximo mês de fevereiro todo aí, vamos estar lançando teoria pra vocês se divertirem bastante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, jovens. Beijo, abraço. Valeu, falei, até. Maneiro. Fui.
E aí, vocês jogaram Poppy Playtime 3? Como eu falei, eu só joguei o primeiro, não cheguei a jogar o segundo, mas confesso que esse terceiro me deu vontade de jogar, porque realmente todo mundo que vem falar comigo desse jogo fala muito bem, poxa. Inclusive esse vídeo do linkzinho que a gente acabou de ver tá falando muito bem do jogo, dá maior vontade de jogar, né? Não tenho o costume de jogar jogos de terror, mas de vez em quando é legal pra dar uma acelerada no coração.